Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? E aí, conseguiram realizar as atividades de ontem com autonomia? Bom, então hoje é terça-feira, dia 2 de junho, e antes de começar a entrar no conteúdo, então, para a aula de hoje, só conversar para repassar algumas informações para vocês que a gente recebeu, né, então, na prática pedagógica, né? Então, mas só essas mudanças não vão acontecer agora, tá? Porque vocês têm os planejamentos até dia 16. Então, essas mudanças vão acontecer depois disso, né? Então, dia 17 em diante. Então, para quem tá com problema de acessar a internet, né? Então, agora vai ficar mais tranquilo, porque nós vamos ter comunicação nos grupos só 3 vezes na semana, tá? Então, durante 3 vezes na semana, nós vamos postar as atividades. E aí, nos outros dias, a gente não vai postar nada no grupo, vai ficar uma tarefa para ser feita, né, naquele outro dia que a gente não posta nada, mas como se fosse uma tarefa, né, a explicação vai estar tudo na aula anterior, tá bom? Então, vai ficar mais fácil para quem está com dificuldade com a internet, para os pais que estão trabalhando também, que estão com pouco tempo para ajudar as crianças, vai diminuir as atividades, porque vão ser até 3 atividades no dia, né, contando com as outras atividades das outras aulas também, como educação física. Então, tudo tende a melhorar, tanto para os professores, tá? Que, né, foi solicitação dos professores também, que também estão assim, porque tá tudo novo, né? Então, você está tendo que aprender todas essas formas de trabalhar de novo. Então, para os professores também está sendo, né, mais difícil. Então, para os pais, para as crianças, né? Então, é uma maneira que a Secretaria, né, de Educação está fazendo para atender as solicitações de todos, né, de melhorar para todo mundo, tá? Aí, por enquanto, essas são as informações, mas eu vou esclarecer para vocês fiquem calmos, tá? Que daí mais para frente eu vou explicar certinho para vocês saberem certinho como que vai funcionar, quais os dias que a gente vai estar online, quais nós não vamos estar, tá bom? Bom, aí hoje, novamente, a gente vai estar em prática pedagógica, então por isso não vou responder as mensagens que vocês me passarem, tá? Eu vou dar um joinha para vocês saberem que eu recebi, mas aí eu não vou responder, tá? Assim, nem conferir se tá ok, e às vezes os áudios de dúvidas também não vou tirar, tá bom? Porque vamos estar estudando os textos, estudando essas próximas mudanças, como serão feitas, tá bom? Bom, então começando com a aula que a gente vai ter hoje, então continuando com o estudo do solo. Vocês conseguiram então entender o que é o solo? Solo é onde a gente pisa, não é? Qual que é a importância disso? Ele é muito importante. Ele é importante para a gente construir nossas casas, então ele é importante para a gente tira o nosso alimento, né, do solo. Então a fertilidade do solo é super importante, não é? Cada solo, cada lugar é um solo diferente, porque são vários fatores, né, de milhares de anos que levaram aquele solo a ser da forma como ele é, certo? E o solo é um recurso que é não renovável, quer dizer, a gente extrai os minérios dele, a gente extrai os nutrientes dele, ele não se renova. Se a gente não tomar cuidado do solo, não cuidar, não dar a manutenção adequada nele, a gente empobrece o solo. Tanto é que tem, né, aquelas produções produção de sementes, de soja, eles estão sempre o quê? Colocando nutrientes, fertilizantes, né? Então, tem rotatividade de culturas, porque às vezes você planta só um tipo, fica plantando anos e anos só um tipo de cultura, você tira todo o nutriente daquele solo, você não repõe os nutrientes, depois de um tempo ele não vai mais produzir, você não consegue ter mais a produção, uma grande produção como você tinha antes, porque você foi, né, desgastando os nutrientes do solo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o solo. E esses vídeos que a professora postou para vocês na aula de ontem, eu vou postar hoje, eles são bem interessantes, né? Fala sobre a Embrapa, né? Fala sobre uma profissão que é esses engenheiros que eles cuidam do solo, todo esse, né, a pesquisa que precisa ser feita, né? A gente nem imagina, né, todo o cuidado que tem que ter com o solo, com pesquisas, para saber quais nutrientes está faltando, qual que você precisa repor ali para ter uma produção adequada. Então, é muita ciência envolvida nisso, né, no solo. Bom, então vamos lá. Para a gente, então, a aula passada, quem conseguiu, né, uma atividade mais difícil de fazer, né? Porque nem todo mundo tem terra em casa, né? Terra disponível para fazer. Mas qual que era o objetivo, então, da atividade? Era para fazer
né, os montinhos de terra lá, ó, igual as crianças estão fazendo, tá vendo? E aí a gente regar água, jogar água nele, pra gente observar um processo que acontece, né, na nossa sociedade, que é a erosão, né, que é quando acontece a chuva. Se a gente não tem a proteção do solo, né, a gente vê isso muito em noticiário, quando chove bastante, o que a gente vê? Aquelas pessoas que moram nos morros, né, em áreas de risco ali, né, chove, uma chuva muito forte, ele vai o que? Aquele solo não está bem fixo, né, porque não tem mais proteção vegetal, não tem mais árvores, não tem nada segurando aquele solo, auxiliando a manter aquele solo, e aí você joga água, a chuva leva. Então a mesma coisa acontece nessa experiência aqui. Você faz um montinho de terra, joga a água ali, né? A água vai levando aqueles né, a terra, os sedimentos ali. Aí na outra atividade, a outra experiência que é continuação, mostra também isso, só que aí vai alterar por quê? Porque aqui a gente vai ter um plástico, né? Olha lá. A criança colocou então um plástico e jogou água. E aí o que a gente vai observar? Que aqui não tem aquela, né? Não vai levar o sedimento da forma que foi naquele, né, na experiência 1, que é sem a cobertura do plástico. Por quê? Sem a cobertura do plástico vai levar muita água, porque não tem nada protegendo. Com o plástico vai levar o quê? Pouca terra, vai baixar pouca terra. Por quê? Tem o plástico protegendo. O plástico é como se fosse então as plantas, né? As plantas protegendo aquele solo, né, da ação da chuva, tá bom? Bom, então feitas essas atividades, então na aula 1, então, o que a gente tinha que ter feito na aula 1? Então eu vou corrigir agora a atividade que vocês fizeram ontem, tá? Marque a alternativa correta de acordo com o quadrinho acima. Então o quadrinho que vocês fizeram tinha que marcar a alternativa correta. Então eu vou ler lá o que tinha no quadrinho. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança. Então, por que será que ele fala isso aqui? Ele estava plantando uma árvore de fruta ali? Será que era? Não dá para saber, né? Se é de fruta ou não, mas isso não... O que? Não importava, né? Não é isso o objetivo dele. Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é estar plantando ali para mostrar para as outras pessoas que é importante a gente preservar a natureza, né? E tá cuidando da natureza e não cortando as árvores, né? Então ele ficou assim, né? Chateado porque tinham sido cortadas as árvores, né? Preocupado com a natureza, e ele estava plantando a esperança de que a gente ele plantando uma árvore ali, ele ia semear, né, essa esperança nas outras pessoas. Olha, é interessante preservar a árvore, é importante preservar a árvore, tá bom? E olha lá, aí vamos ver qual que então que não é a correta. Chico não se importa com a derrubada das árvores? Não tem nada a ver essa alternativa, porque ele se importa e muito, tanto é que ele está plantando uma árvore. O personagem está plantando uma árvore para que possam consumir as frutas? Não, não é esse o objetivo, né? Chico tem esperança de que as pessoas aprendam a respeitar a natureza? Sim, essa é a alternativa que eu vou marcar, porque ele está plantando ali exatamente por isso, porque ele tem esperança na sociedade de que as pessoas vão dar valor às árvores e à natureza, né? As árvores foram cortadas para dar lugar a uma plantação? Não está falando ali isso, né? A gente não tem essa informação, então não posso falar que foi por isso, tá? Então, bom, era isso. E aí vocês tinham que fazer um desenho, né, ilustrando o solo ali, né? O que a gente, então, poderia ter feito uma plantação, poderia ter feito a casa de vocês brincando, vocês num parque, né? Tudo isso a gente precisa do solo, tá? Então, seguindo com a aula de hoje, o que vocês vão fazer? Depois a professora vai postar um outro vídeo lá no grupo, para que vocês assistam, tá? Um vídeo bem curtinho. Depois vocês vão fazer a leitura do texto. O solo pede socorro, tá? É um textinho ali. Vocês vão ver que a professora colocou ali, ó, é uma imagem que não tá tão boa de ser visualizada, né? Mas que é da nossa região aí, tá? Essa imagem aqui é de Londrina, tá? Eu vou ler até para vocês o que é. É uma cratera de pelo menos 15 metros
que se abriu no conjunto Santa Rita 6, na zona oeste de Londrina. Então pode ser que alguns de vocês até morem nesse bairro, né? Ou mora bem ali próximo, né? Que foi causado por um problema de rompimento de galerias de água da chuva. Então, lembra que as galerias de água da chuva a gente sempre vê, né, na rua ali, porque elas são responsáveis por levar essa água que vem da chuva, que cai, ela leva essa água de volta para os rios, né? Então, esse encanamento, ele se rompeu, e com esse rompimento de encanamento, o que aconteceu? Formou uma cratera, né? Então, formou um buraco ali muito grande no solo, né? E aí fala aqui, ó, o local fica próximo à nascente do Ribeirão Coati. Aí vocês podem perguntar para os familiares de vocês se sabem onde que fica esse Ribeirão Coati, para vocês se localizarem mais ou menos por aí, né? Então, aí, qual que é a atividade para vocês fazerem? Então, vocês vão copiar as perguntas, olha lá. O que pode proteger o solo das chuvas? Então, observando essa experiência que a professora acabou de comentar, né? O que será então que pode proteger o solo das chuvas? Então, as plantas, elas auxiliam na proteção do solo, não é? Porque quando chove, se você tem uma cobertura de camada vegetal ali, a chuva não consegue levar facilmente o solo, porque tem as plantas, as raízes das plantas, elas ajudam a segurar o solo. Então, elas, assim como as plantas tiram os nutrientes do solo, né, elas também auxiliam na manutenção do solo ali, na segurar o solo, proteger o solo, né, da ação do tempo. Então, como que eu protejo o solo das chuvas? Com as coberturas ali, né, de vegetais, de plantas. De que maneira deixamos o solo desprotegido? Como que a gente deixa o solo desprotegido? Quando a gente retira essa camada. Então, cortam-se árvores, retira-se os vegetais. Então, eu estou desprotegendo o solo, tá? Aí, nessa parte, vocês vão fazer o quê? Recortar a imagem e colar no caderno. Ó, vou mostrar pra vocês como que eu fiz, então, no meu, né? Então, lembra sempre, colocar margem, nome da escola, data, falar qual conteúdo nós estamos trabalhando, copiar a pergunta e responder, tá vendo? Fiz a 1, a 2, na 3 eu recortei a imagem, colei aqui no meu caderno, tá vendo? Ó, e coloquei, né, a pergunta que está sendo feita. Qual o provável motivo para ter sido plantado grama nas encostas? Qual foi o motivo de se plantar grama nas encostas, então? Respondam aí depois desses comentários que a professora fez, vocês já têm informação para conseguir fazer. Depois, né, número 4 lá, vocês vão fazer 2 desenhos, tá? Ficou bem ruinzinho de ver aqui o meu, que eu não passei a canetinha em cima. Mas é assim, gente, vocês vão desenhar o de vocês, então. Um solo com cobertura vegetal e outro solo sem cobertura vegetal. Então, um solo com árvores e outro solo, né, sem árvores, onde foi desmatado, né, onde foi tirado por alguma razão, tá? E aí vocês vão embaixo responder lá, ó, copiar a pergunta e responder também. Em qual deles a chuva provocará mais danos ao solo e por quê? Tá? Vocês já têm essas informações pelo que a gente conversou e também pelo texto que a professora deu ali para vocês fazerem as leituras, tá bom? Na aula de hoje, então, é isso. Espero que vocês consigam fazer as atividades e até amanhã, que a gente vai estar conversando mais próximo, tirando as dúvidas, tá bom? Um grande abraço para vocês, tchau!